Então, você acaba ganhando, são 3 elementos fundamentais, o tripé que a gente chama dentro do RM, para permitir que você tenha uma performance na parte de cima do orçamento, né, que são as receitas, você conseguir ali aferir realmente o que é melhor possível. Então, sem dúvida, o que você está fazendo é fundamental. Saber distribuir faz parte de uma estratégia de receita acertada. Legal. Bom, vamos lá. Você tem um material para a gente ver aí, né? Sim, a gente pode pedir aí a Monique para poder apresentar e falar um pouquinho, para até mostrar para os nossos ouvintes aqui, espectadores, um pouco do que a gente estava falando aqui, dar uma visão um pouco mais sistêmica, né? No final eu tenho um infográfico para poder dar uma ideia. Então, assim, aumento de receita não é algo que uma pessoa ou alguém faz sozinho, né? Isso precisa ser feito de uma forma bastante coordenada, onde você tem que monitorar isso de forma contínua, vendo vários fatores que influenciam esse aspecto. Então, você tem que conseguir fazer através de uma promoção, um marketing digital que integre os diversos setores do hotel. Então, você precisa ter reservas, recepção, operação, todo mundo funcionando de uma forma bastante coordenada, a coisa toda tem que fluir, dando ao hóspede uma experiência memorável, né? Tudo isso daqui na busca de uma receita maior, com maiores resultados, que é que você falou, com lucratividade. Por isso, todo trabalho tem que ser acompanhado com métricas e parâmetros que são definidas de forma muito bem planejada. Então, assim, se você está pensando agora, eu sempre falo o seguinte, se você quiser deixar para ver o que vai acontecer no ano que vem, você não pode chegar em setembro e outubro e você não ter uma previsão, um planejamento adequado de quanto você vai faturar no ano que vem, para você ter uma ideia de quanto você vai despender, de investir, renovar. Então, você não conseguir em setembro, outubro, já está com uma visão mês a mês, o que é que você vai ter de ocupação, qual vai ser sua diária média. Então, o que é que isso vai gerar de faturamento? As pessoas, às vezes, deixam isso acontecer no dia a dia. Não, deixa eu ver o que é que vai... Não, você tem que ter, sim, uma visão, os feriados todos planejados, tudo isso muito organizado, para poder você conseguir tirar o máximo proveito do que seria a receita do seu hotel. E isso tudo tem que ser feito de uma forma bastante planejada e organizada. E tudo tem que estar coordenado com todos os departamentos. E você tem que estar muito pronto dentro de casa para receber isso tudo, tá? Então, assim, se você não faz um planejamento, você será plano de alguém, né? Alguém vai estar fazendo planejamento e alguém vai estar usando você para poder ajudar o orçamento, o planejamento dele funcionar. Então, o que nós defendemos e que a gente tem que ter muito em conjunto é você ter um plano, um trabalho de organização preventivo, né? E você tem que dizer o que você quer e não deixar que as coisas simplesmente aconteçam. Vamos lá, Monique, próximo? Sou eu, né? Tem que passar? O Franklin, e assim, tudo isso, acho que uma grande ferramenta é meta, né? É você ter isso muito acompanhando diariamente ali, se as metas estão sendo alcançadas, né? Como que está isso? E as ferramentas vão ajudar muito, né? Nesse acompanhamento. Sem dúvida, eu acho que esse conceito que eu estou trazendo aí, chamado Revenue Management, que é algo que surgiu muito lá atrás com Robert Cross, né, quando ele criou esse conceito, né, o pai do Revenue. O primeiro item que você trouxe, Cláudio, é o que está no topo desse infográficozinho aí, né, que é o forecasting, quer dizer, você fazer todo o planejamento, toda a visão futura, aquilo que eu estava falando há pouco atrás. Então, assim, se você não fizer um acompanhamento contínuo e um planejamento disso daqui, fizer um controle do seu inventário, fizer um preço adequado e você fizer um acompanhamento disso contínuo, você fica muito difícil de você tirar o máximo de proveito do que seu hotel, suas diárias e sua ocupação pode ser. Então, esse conceito de gestão de receita considera o melhor preço do produto, levando em conta fatores importantes como o posicionamento do destino, a percepção do valor que o cliente tem, a concorrência, tudo isso tem que ser levado em conta. E tudo tem que ser feito com um processo de gestão do inventário, que você falou, de distribuição, de saber utilizar essas unidades com os parceiros comerciais da melhor forma, flutuando as tarifas e maximizando a receita futura, que é o que as companhias aéreas fazem muito bem feito, né? Quando você vê essa coisa do... Fica com raiva deles, mas vai tudo bem. Você entra de manhã, né, para poder fazer uma compra. Olha, eu vou comprar uma passagem para... Se você esperar 2 horas, e se em 2 horas aumentou muito a demanda dessa data específica, como é que vai funcionar?
Então, você vai perder, vai pagar mais caro. Sim, e o hotel tem que funcionar dessa forma. E felizmente, hoje, os clientes já perceberam, já entendem isso. Muitas vezes tem pessoas que... Mas meu hóspede vai pegar... Você chega no hotel, tem um que pagou mais barato, outro mais caro. Sim, isso vai acontecer porque um comprou muito antes, um deixou para comprar logo no final. Então, isso acontece e precisa funcionar dessa forma para que você, como hoteleiro, maximize da melhor forma. Então, utilizar essa técnica é de forma fundamental. Saber utilizar isso. Você também tem situações, por exemplo, você pega o RMS nosso com a Climber, você tem um autopilot, né? Por exemplo, de madrugada. De repente, alguém foi lá e comprou 3, 4 quartos, porque acha que de madrugada consegue preço melhor. Você tem que ter o seu sisteminha ali automaticamente. Opa, tem alguém procurando aqui, de madrugada não tem ninguém tomando conta, o sisteminha vai lá e dá aquele aumento estratégico planejado, né? Para poder... Não, perdeu o sono ali, vou dar uma olhada lá no fim, como que está a hospedagem lá para todos. Aí vai. Assim, eu acho que o hóspede particular, né? Ele tem essa mania de... É um tempo extra ali que ele vai procurar e vai achar as melhores hospedagens que ele quer ali, acabar rolando, né? Fim de semana, né? E não tem ninguém olhando no hotel nesse horário, né? Pois é. Então, o RMS da Tessera com a Climber permite isso daqui. E isso daqui também só é possível com integração com softwares como o HITS, que tem uma conexão online, real-time, e permite que qualquer ajustezinho é feito em segundos. Então, assim, o departamento de reserva fechou 6 horas, 7 horas, vai estar tudo rodando, né, dentro de um parâmetro adequado. Então, é fundamental você ter pessoas cuidando disso, porque isso sozinho não funciona, sem pessoas, sem analistas, sem especialistas olhando e monitorando, porque as estratégias elas precisam ser modificadas continuamente, né? Se você faz uma estratégia agora, alguém está mudando a estratégia por conta da sua estratégia, e isso, quando ele muda a sua estratégia. Então, esse ciclo ele precisa acontecer continuamente. Mas você não pode permitir que, num horário de fim de semana, no horário da noite, as coisas aconteçam e você seja surpreendido no outro dia de manhã. Então, utilizar um RMS, um software, de forma bastante, estruturada. Automatizada, né? Então, de novo, essas métricas, engajamento e precisão de tudo isso que a gente está falando aqui precisa efetivamente de sistemas parrudos, consistentes, acima de tudo, sejam sistemas eficientes, sistemas que gerem resultados de forma diferenciada. Então, por exemplo, esse último slidezinho que eu trouxe aqui parece um pouco confuso, mas eu vou explicar rapidamente, não tem nada de mais, não. Mostrando para o hoteleiro de que essa estratégia de, por exemplo, ter uma alta ocupação, você pode conseguir sim, mas isso, pela demanda do mercado, tem que ser feita com o melhor RevPAR possível, melhor equilíbrio de ocupação e equilíbrio de diária média. Para isso, você tem 2 sistemas assim no coração e outros que são importantíssimos para o sucesso do negócio. Primeiro, eu estou colocando ali o que é fundamental, sem a gente ter um PMS, um Property Management System, um sistema de gestão do hotel que seja altamente eficiente e ele seja fácil de conexão com os principais softwares do mercado, você está perdido porque você hoje, a hotelaria é e-commerce, né, Cláudio? Você não tem como você trabalhar com hotelaria, as operadoras são importantíssimas, elas hoje representam 30%. Você tem aí 70% das vendas acontecendo no online, né? Ou são com as OTAs ou você com o seu motor de reserva. Então, para isso daqui funcionar, é fundamental que a gente tenha alguns elementos, alguns sistemas funcionando de forma coordenada e tudo isso de uma forma bastante integrada. Então, você tem o PMS, que você está vendo ali no meio, que é o Hotel PMS. Do lado tem o que a gente chama de CRS CMS, que é o Channel Management. Você tem que ter um gestor de canais, que esse gestor, você vê que ele conecta com as OTAs, com as operadoras, com as agências, GDS e tudo mais, inclusive com o seu próprio site, com o motor de reserva. Tudo isso daqui tem que estar funcionando de uma forma bastante coordenada. Para isso ser mais rápido e mais eficiente, você precisa ter um software de gestão de receita, que é o RMS. O nosso, no caso, eu vou até botar bem forte ali, que é o RMS Tessera Climber, que nós fazemos a gestão e temos conexão com o Rate Shopper. Então, assim, você tem um software que consegue capturar em frações de segundo tudo que está acontecendo no mercado, né? E aí você faz com que a ocupação sua, a segmentação, os concorrentes, tudo isso seja verificado de forma contínua. Então, assim, como acontece com HITS,
Com REITs, hoje a gente consegue, de hora em hora, capturar isso e verificar como é que está o preço do mercado. E isso é um negócio fantástico, né? Você não precisa ficar vendo isso uma vez na semana, né? Muitas vezes o hoteleiro pega e diz, olha, eu vou verificar isso daqui, e em uma vez na semana eu verifico meus concorrentes, eu entro no Booking, né? E aí verifico como é que são os preços, altero o meu. Não, aqui está falando de fazer um sistema integrado que funcione de hora em hora, ou menos, funcionando automaticamente, onde os dados estão chegando para um analista, para o RM, e fazendo uma análise bastante consistente, algo extremamente profissional, permitindo que você consiga tirar o máximo de proveito. E aí volta para o título da palestra, né? Quer dizer, como é que eu consigo aumentar meu resultado, aumentar minha lucratividade, aumentar minha RevPAR, se eu não tenho isso? Fica muito difícil. E aí tem um elemento super importante aí, que é a plataforma Omnichannel. Hoje, o que a gente fala é o seguinte, hoje você tem um monte de gente tentando chegar no seu hotel, cada um de uma maneira diferente. Um vai tentar direto com de reserva, mas outro vai lá para o chat, outro quer falar por e-mail, outro quer falar pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, um quer fazer uma ligação via VoIP, quer dizer, ou telefone, né? Então, isso tudo funcionando, e normalmente no hotel você falta aquela plataforma que integre tudo isso e permita ao gestor avaliar se existe, de fato, uma gestão adequada